Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Ver para Saber. A língua gestual portuguesa é uma língua materna para aqueles que mais necessitam de ouvir e de compreender o que lhes é transmitido. Viria a ser oficializada como língua da comunidade surda em 1997, tendo em conta o artigo número 74 que reforça a valorização dessa maneira característica de comunicar. O programa de hoje dedica o seu tempo a abordar essa temática. Assim sendo, irá ser realizada uma entrevista a uma intérprete de língua gestual portuguesa que exerce funções numa escola secundária em Lisboa, sendo também atualmente uma das tradutoras responsáveis no âmbito da telescola. Boa tarde. A primeira pergunta que lhe faço é, enquanto tradutora de língua gestual, qual foi a área que mais interesse lhe despertou no seu percurso profissional? A educação sempre foi o que me despertou mais interesse, porque eu gosto muito de crianças e gosto muito de tudo o que é comunicação e tudo o que é diferente. Portanto, trabalhar com miúdos com características diferentes e ligados à surdez, para mim não havia melhor hipótese, não é? Então foi aí que finalmente consegui enverdar por a parte da educação e em 2018 comecei a trabalhar no agrupamento de escolas no Seixal. Depois trabalhei o ano letivo 2018-2019 nessa escola, uma escola básica, onde tinha 6 alunos surdos, aquela turma era só de surdos, porque nós normalmente nas escolas podemos ter turmas de alunos só com surdos ou turmas de alunos surdos integrados com ouvintes. E no meu caso calhou-me uma turma só com alunos surdos. E foi aí que ainda despertou cada vez mais o meu interesse por parte da educação. Depois terminei o meu contrato, ainda em 2019, e depois comecei a trabalhar este ano letivo numa escola secundária, já não numa básica, mas sim numa secundária, em Lisboa, num agrupamento de escolas em Lisboa. Entretanto, isto deu uma volta muito grande, não é? E começámos a viver esta situação de pandemia e fomos todos para casa, né? Como é feita a seleção de intérpretes para colaborarem com as estações televisivas? Então é a partir de, ou seja, nós intérpretes, a Associação Portuguesa de Surdos e a AFPAS. A FPAS é a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, onde vários intérpretes têm lá o contacto e fazem parte dessa associação. E a maioria dos canais televisivos têm parcerias com essa associação. Ou seja, os intérpretes da FPAS trabalham na televisão a pedido dos canais. Ou seja, os canais contactam aquela associação, a associação mostra o trabalho que está a desenvolver e é a partir de lá que vão buscar os intérpretes. Considera que a língua gestual pode ser uma quebra na barreira de comunicação entre as pessoas surdas e as não surdas? Claro que sim. Eu acho que é muito importante a existência de língua gestual na televisão e em qualquer contexto, mas sim na televisão porque é através, maioritariamente, da televisão que hoje em dia nós sabemos a situação do país e do mundo. E os surdos nesse aspecto estavam ainda um bocadinho, e continuam a estar, mas era uma minoria, porque eles não tinham acesso a informação nenhuma. Até há bem pouco tempo eram poucos os canais televisivos que tinham tradução e inicialmente era só um telejornal que tinha, ou seja, isto era uma frustração muito grande para uma pessoa surda, adulta, agora falando até mais nos adultos, que são pessoas pronto, que são pessoas cultas, que querem saber, que se interessam por as situações que estamos a viver e que infelizmente não tinham acesso a elas. Portanto, eu acho que a existência de intérpretes televisivos veio criar muito, ou seja, veio acabar com esta barreira da comunicação. Acha que deveriam existir mais canais que dispusessem da tradução de língua gestual e, na sua opinião, o que é que pode ser melhorado? Isso há, mas cada vez mais nós estamos a lutar, nós juntamente com a comunidade surda, e vamos aos poucos alcançando essas diferenças, pronto, e já está melhor, a verdade é essa. No entanto, eu acho que o que está pior nem é o facto de não serem todos os canais a terem interpretação. Eu acho que o pior mesmo é o mísero quadradinho que Sim. nós temos para poder traduzir. É vergonhoso e essa é a pior questão mesmo. Porque, ok, há tradução, ok, está lá um intérprete, mas a pessoa que quiser ter acesso àquilo, se tiver
confortavelmente no sofá, não consegue assistir à tradução. Qualquer pessoa surda, para conseguir assistir ao que está a ser passado, tem que estar mesmo obrigatoriamente em cima da televisão. A questão do quadrado ser tão pequenino, acho que é o que é a parte mais frustrante. Ou seja, apesar de poder haver mais canais com tradução, eu acho que atualmente não é isso que preocupa tanto a comunidade surda, mas sim o tamanho mísero do quadradinho onde passa o intérprete. Outra questão relativamente à televisão que também podia melhorar era, por exemplo, as novelas, porque os telejornais já muitos têm e os principais canais já disponibilizam tradução. Essa parte é importante, mas, por exemplo, novelas, as pessoas mais velhas com mais idade gostariam de poder assistir a uma novela, de acompanhar uma novela, uma série, e não podem porque não há nem legenda nem tradução. E então para eles é impensável, portanto a comunidade mais idosa acaba só por só ter acesso aos programas de entretenimento até às 4, 5 da tarde e aos telejornais. E de resto já não conseguem ter mais nenhuma ocupação a nível televisivo. E outra questão é também para as crianças os desenhos animados. Não existem canais que no YouTube, há alguns intérpretes que já disponibilizam tipo a tradução de desenhos animados, mas canais fixos mesmo, por exemplo a RTP2 que passa imensos desenhos animados não tem tradução para a língua gestual e esse ponto acho que podia ser bem melhorado. Qual tem sido o maior desafio quanto à tradução de aulas na telescola? Nós, apesar de sermos intérpretes e estarmos mais habituados ao contexto escolar, aqui temos que estar a fazer o papel do intérprete televisivo, não é? É assim, nós neste projeto estão intérpretes que trabalham em escola, intérpretes que trabalham em escola e em televisão. Pronto, portanto, uns estamos mais à vontade do que outros, né? Portanto, inicialmente quando isto foi pensado, eles decidiram pedir intérpretes de contexto escolar por ser mais fácil e por estarmos dentro das matérias. Mas por outro lado, para nós é complicado na mesma porque não temos uma à vontade para estar em frente de uma câmara, porque aquilo logo quando chegamos é assustador, mas depois com o tempo vamos nos habituando. E então, eu estava a dizer, relativamente à seleção das disciplinas e dos anos de escolaridade, nós não temos muita opção de escolha e seja, nunca damos seguimento. Aquilo tem sempre a ver com a organização da semana. Todas as semanas a RTP estipula as disciplinas. Por exemplo, esta semana vamos dedicar mais às matemáticas, esta semana vamos dedicar mais às línguas. Depois entram em contacto connosco, vêem a disponibilidade de cada intérprete para cada dia e para cada horário e depois nós aí é que vemos mais ou menos onde é que nos podemos encaixar, mas nós não temos voto na matéria, ou seja, nós não conseguimos escolher, olhem, eu quero traduzir, por exemplo, Ciências e Fisicoquímica de 7º e 8º, não, e nós não, a decisão parte deles, depois nós encaixamos nos horários que podemos, porque também tem muito a ver com o nosso horário fora dali, porque nós continuamos todos a trabalhar em telescola. Aliás, em teletrabalho, peço desculpa, continuamos todos com os nossos alunos e nem sempre temos tempo para conseguir aceitar tudo na RTP. Então, depende, todas as disciplinas e os anos de escolaridades que nos calham, depende muito da nossa disponibilidade. No entanto, tentamos sempre, mas por opção nossa, tentamos sempre calhar nas mesmas disciplinas, mesmo que não seja, ou melhor, no mesmo ano de escolaridade, que é para não andarmos muito, ou seja, primeiro e segundo ano, agora para a semana vamos fazer 8º e 9º, é uma grande discrepância. Então tentamos sempre, entre todos, encaixarmos no que nós achamos que damos uma melhor prestação, digamos assim. Acha que pode haver mudanças relativamente a esse quadrado? É assim, nós lutamos para isso todos os dias e ainda agora estamos fartos de referir esse aspecto, porque se nós formos ver outros países, por exemplo, temos a Espanha, o Brasil também, salvo erro, quando aparece o telejornal nós vimos que está metade, principalmente a Espanha. Principalmente vê-se mais em Espanha. Está metade o repórter, o jornalista, e está metade o intérprete. Portanto, não é impossível de fazer. E vê-se perfeitamente e tem-se acesso à mesma, porque nós, claro que nós ouvintes, quando estamos a assistir a algum programa, queremos ver e ouvir. Mas, essencialmente, nós precisamos, basta ouvir para percebermos.
Agora, os surdos, eles têm mesmo que ver e têm que ter boas qualidades de imagem. Agora, se nós estamos a dar um programa a passar um programa na televisão, mas com um quadradinho deste tamanho, eles não têm qualidade nenhuma. E a informação não lhes chega num todo. E então essa é mesmo é a nossa maior luta e sim, eu tenho um bocadinho de esperança que vai mudar e que o quadradinho eventualmente venha a aumentar. Como é que vê a aposta na língua gestual comparando com o que foi feito em anos anteriores? Agora tem muito mais visibilidade. A língua gestual até há uns anos não era muito bem nem conseguida nem percebida. Eu acho que as pessoas não percebiam muito bem o que era isto e aliás, e até atualmente continua sem perceber. Portanto, mesmo pegando nessa questão de agora estarem sempre dois intérpretes a acompanhar o sistema, as traduções do Sistema Nacional de Saúde e todas essas questões do Covid-19. Houve uma altura que estava uma colega minha intérprete a traduzir e uma senhora, como se estava a ouvir mal o microfone, põe-se à frente da intérprete e para ajeitar o microfone, ou seja, isto significa que ainda nos dias de hoje há pessoas que não têm sensibilidade para a língua gestual e para a surdez, e isto é mau. No entanto, há uns anos atrás era pior e a língua gestual estava muito mais esquecida, ou seja, não era uma coisa normal, ninguém via a língua gestual como uma coisa necessária. Nesse sentido, estamos a melhorar. Também temos a nível da política, antes não víamos ouvir-se falar de surdos na política, nenhum partido preocupado em defender os direitos destas pessoas. E hoje em dia já temos muitos partidos políticos que tentam dar mais qualidade à vida dos surdos e melhores acessos. E isto tem-se vindo a propagar noutros sentidos. Portanto, na minha opinião, se esta questão do Covid-19 tem acontecido há uns anos atrás, os surdos não tinham tanto acesso à informação como têm nos dias de hoje. Portanto, nesse sentido, estamos melhores. Estarão as escolas preparadas para receber alunos com deficiências auditivas e de que forma é que se podem preparar? É assim, normalmente existem EREBAs, que são escolas de bilíngues de educação de surdos, ou seja, são escolas de referência. E normalmente os surdos são sempre destacados para essas escolas. E na zona do Porto também há imensas, mas eu no Porto não tenho tanta noção, porque não conheço tão bem. No entanto, no Alentejo, as escolas Beja tem 2 agrupamentos, com a escola de referência. Depois, sem ser em Beja, temos também Porto Alegre, temos Évora, Seixal, Lisboa e Torres Novas. E depois mais algumas no Porto. Portanto, ainda são algumas. No entanto, por exemplo, alunos que vivam, sei lá, por exemplo, em Grândola, que sejam surdos, só têm a opção de ir ou para o Seixal ou para Beja. Se formos contar os quilómetros, ainda é imenso quilómetros que eles fazem por dia, para poderem ter acesso à educação. Portanto, deveriam existir muitas mais. Com a quantidade de escolas que temos em Portugal, podiam ser mais, mas pronto. Uma pergunta que lhe gostaria de fazer é referente à música. É possível traduzir música e como é que se desenrola esse processo? Essa é uma das partes que me dá mais gozo até na minha profissão, é fazer tradução de música. É tudo muito à base da expressão corporal e facial, principalmente, e depois é fazer a tradução para a língua gestual. Temos essencialmente que perceber o que é que a letra transmite, porque nós a fazermos a tradução não podemos fazer literal, ou seja, não podemos traduzir literalmente, lá está, é um bocado também como o inglês, não se traduz literalmente, com a língua gestual acontece o mesmo, portanto, é percebermos bem a mensagem que está a ser transmitida na música, para conseguirmos passar, e depois também muito na tradução de músicas e de teatro, porque também há traduções de peças de teatro, é muito o que trabalha é a expressão corporal e facial. Quais as principais dificuldades que as pessoas com deficiências auditivas enfrentam no seu dia a dia? Mas olha, a nível da saúde,
a saúde é o que ainda tem mais falhas no que toca à comunidade surda. Por exemplo, os hospitais, o Sistema Nacional de Saúde não disponibiliza de intérpretes nem em hospitais, nem em centros de saúde, nem em clínicas. Um surdo que esteja doente e que precise de ir a uma consulta ou fazer um exame médico tem que estar a ligar, a procurar um intérprete, a ligar para alguma associação que disponibilize esse serviço e pagar ao intérprete e pagar a prestação de serviço. Portanto, é um direito deles. Portanto, a nível da saúde é onde ainda há mais essa barreira. E também em tudo o que é serviços, pronto, da sociedade em geral, finanças, segurança social, a loja do cidadão, esses serviços não disponibilizam de interpretação. E isso para eles é uma enorme barreira e uma enorme dificuldade. Aliás, muitos ainda é através da escrita. É com papelinhos, escrevem, mostram, e é assim que conseguem comunicar na maioria das vezes. Isto falando na geração mais velha. Os mais novos, pronto, já estamos habituados, é outra geração, os telemóveis também já dão uma grande ajuda. Pronto. Mas é mais a nível da saúde. Considera que a língua gestual deveria ser ensinada nas escolas? Sim, claro. Lá está, como temos o inglês, que também já é uma língua obrigatória, eu já nem sequer digo que a língua gestual fosse obrigatória, mas pelo menos opcional, já era um passo. Porque as únicas escolas que têm professores de língua gestual portuguesa são as escolas de referência, como eu disse há pouco, que têm esses alunos, ou seja, eles vão tendo língua gestual para irem evoluindo, tal e qual como nós temos o português. Mas só os surdos é que têm acesso a ela nas escolas. Os alunos ouvintes não. No máximo há uma sensibilização feita de período a período ou de ano a ano, muitas vezes no final do ano letivo, que a equipa de trabalho, ou seja, intérpretes de língua gestual e docentes surdos, juntam-se e fazem uma sensibilização para chamar um bocadinho os ouvintes pronto, à língua gestual. Mas sim, era muito bom que a língua gestual se expandisse às escolas. Enquanto intérprete, poderá existir alguma precariedade na sua profissão? Existe. Existe porque, por exemplo, nas escolas, nós todos os anos, nós somos precários e havemos de continuar a ser precários. Nós todos os anos temos que concorrer, nunca temos a sorte de ficar nas mesmas escolas, temos de estar sempre a ir em concursos, em entrevistas, portanto, mais precariedade do que isto é impossível. Eu acho que a profissão, apesar de já ser mais conhecida, ainda não é reconhecida como deve de ser no nosso país, infelizmente. Ainda passa muito ao lado nas pessoas do que é o nosso trabalho e qual é a nossa função, o que é que nós fazemos realmente e o quão nós somos necessários, porque as pessoas ainda não têm muito bem essa percepção. É comum ver-se os intérpretes com roupas neutras e com um fundo também neutro. Gostaria de saber se seguem um padrão estabelecido ou se por vezes pode-se alterar. Este padrão nunca se alterou, tem sido sempre assim desde o início. Desde que existem intérpretes de língua gestual, que é esta, pronto, indumentária. É neutro, é um sítio neutro e roupa sempre escura. Ou seja, preferencialmente entre os pretos, cinzentos e castanhos. Nós temos um código de ética, de deontologia, e no código está mesmo descrito que é a roupa, as cores que devemos usar, são sempre estas cores. Nada de padrões, nada de muitas cores muito vivas, é tudo o mais neutro possível. E o preto, preferencialmente. Obrigado pelo seu contributo. É uma doença que pode surgir à nascença ou aparecer com o passar do tempo. O Ver para Saber desenvolveu um pequeno bloco informativo para que o público mais novo consiga compreender de uma forma simples do que será a tal língua gestual portuguesa, sem esquecer a importante tarefa desempenhada pela Vânia Lourenço, a intérprete do nosso programa. Olá, já reparaste naquele quadrado que aparece no canto do ecrã durante os episódios do programa Ver para Saber? Quem lá está é a Vânia Lourenço e os gestos que ela faz têm uma grande importância para o nosso programa. A Vânia é intérprete de língua gestual portuguesa, ou seja, ela traduz tudo o que é dito no programa através de gestos para que as pessoas que não conseguem ouvir compreendam também o que é dito. Assim, todas as pessoas, até mesmo aquelas que têm problemas de audição, podem ficar informadas. O Dia da Língua Gestual Portuguesa celebra-se a 15 de novembro, mas a língua gestual não é igual em todos os países.
pois cada país tem os seus próprios gestos para interpretar as diferentes palavras. Existem também muitas pessoas que dizem linguagem gestual, mas o termo correto é língua gestual, porque é a língua materna que os surdos usam para se conseguirem comunicar. Além dos gestos, podes notar que as intérpretes fazem também várias expressões com a cara e com o corpo, que também têm significado. Antes de existir os quadrados com as intérpretes de língua gestual portuguesa, a RTP utilizava legendas, porque assim as pessoas surdas podiam ler aquilo que era dito nos programas. Só mais tarde, em 2003, é que a SIC e a TVI começaram a disponibilizar o dito quadrado com a interpretação de língua gestual portuguesa, principalmente quando se tratava de assuntos mais importantes nos telejornais. A nível de curiosidade, sabias que o programa de entretenimento Você na TV foi dos primeiros a utilizar a língua gestual portuguesa? É verdade, e, em 2007, a lei da televisão tornou este uso obrigatório. Agora já sabes a importância da interpretação de língua gestual portuguesa. Termina assim mais um programa do Ver para Saber. Obrigado por ter acompanhado. Até breve.